Stargate Project, projeto Stargate, que era arrumar 500 bilhões de dólares para fazer os Estados Unidos vencer a corrida da inteligência artificial, para dar satisfação para o Vale do Silício que apoiou o Trump, porque o Mark Andreessen, ele deu uma entrevista falando, cara, nós fizemos uma reunião com o Biden, 2024, e o Biden chegou e falou, vocês do Vale do Silício podem tirar o cavalinho da chuva aí, meu irmão, porque inteligência artificial, a gente vai botar um monte de regra, não vai poder mais envolver, só o governo americano e o exército americano vai poder mexer com inteligência artificial. A gente vai interromper o projeto de vocês. Aí ele perguntou para Kamala Harris, você também é desse time? Ela sou. Ele falou, então tô fora, senão vai quebrar minhas empresas todas. Aí o Vale do Silício todo saiu da esquerda, foi para a direita e falou, não, ô Trump, se você combinar que você vai não parar a inteligência artificial, mas vai dar todo o apoio, a gente cai para dentro de você aí. Aí Elon Musk botou 250 milhões de dólares no Trump, a galera começou a apoiar o Vale do Silício todo, e uma das primeiras coisas que ele fez foi falar que agora tem 500 bilhões, meio trilhão de dólares para inteligência artificial, e assinou uma medida executiva lá, uma ordem, uma medida provisória, né, uma ordem executiva, proibindo nos próximos 10 anos de qualquer estado nos Estados Unidos, os 50 estados, de colocarem qualquer barreira ao desenvolvimento da inteligência artificial. Ou seja, pagando pedágio para os caras. Uhum. Então o plano é esse aí. É esse que é o plano. Só que agora não é nem só a fusão a frio. O que o Elon Musk tem falado, e aí você vê por que ele tem tantas empresas, tem empresa espacial, empresa de satélite, empresa de energia, é mandar os data centers para o espaço. Porque o grande problema de gasto de energia dos data centers da inteligência artificial é o resfriamento, que a máquina esquenta demais. O espaço é frio pra caraca. Entendeu? O espaço já é frio pra caraca e o sol tá ali pertinho, é só botar painel solar. E aí roda o data center lá e por antena de rádio os sinais chegam tudo aqui. Data centers tudo no espaço, irmão. Na lua e flutuando no espaço. Ele já está tudo programado. Então, eles terão energia suficiente para fazer isso. Isso poderia ser o paraíso na Terra, o Jardim do Éden. Ninguém nunca mais precisar trabalhar, ser tudo abundante, mas não. O nego vai dar só uma mesada para os caras, a merreca. E vai impedir qualquer um que queira ascender na vida e acumular patrimônio. Caso, assim, as coisas caminhando para isso aí, Daniel, isso... Tem algum paralelo com o que está escrito em Apocalipse? Pô, 100%, cara. O anticristo, ele vai chegar propondo um governo global. Ele vai conseguir monitorar o mundo todo para saber quem são os dissidentes. Aí você vê esse sistema de espionagem que tem hoje, os satélites do Elon Musk, Neuralink, o cara vai saber até o que o maluco pensa. E por incrível que pareça, nesse livro, no Apocalipse de João, ele fala sobre o anticristo, mas ele fala sobre a imagem da besta. Agora você imagina um cara no ano 90 depois de Cristo vendo um robô Optimus. O cara não sabe o que é um robô. Então ele fala, eu vi uma imagem da besta que andava, falava e tinha vida própria e ele decidia quem vivia e quem morria. Ou seja, ele está falando de um robô com inteligência artificial que está comandando a humanidade toda, trabalhando para o anticristo, para dominar a humanidade e subjugar a humanidade inteira. Basicamente o que está dizendo é que quando João diz em Apocalipse que ele viu uma besta... Não, a estátua da besta. Isso, Ele chama de estátua, mas eu imagino que era um robô. Isso. Então, justamente, porque assim, a estátua da besta, a primeira coisa que a gente pensa, por causa de todo o contexto da Bíblia, é no diabo. Essa é a primeira coisa que a gente pensa. E uma estátua de madeira, ou de cimento, de pedra. Mas o que será que João realmente estava vendo ali para dizer... Tô achando que ele viu um robô, né, meu irmão? É possível. A gente não pode exigir do João falar, eu vi um robô. Ele nem sabia o que era robô, pô. Apesar de que já existia história de robô no mundo antigo, isso é difundir o motor da cabeça do cara, né? Não, mas aí a gente tem que... Aí, nesse caso, a gente é obrigado a aceitar que existe interferência interplanetária, né? Robô. Não, interplanetária não, seria espiritual, né? Mas robô? Robô, pô. É o nome dele, não lembra não? Talos. Tem várias empresas, tem algumas empresas de robótica chamada Talos. É verdade. Como é que é essa história? Zeus, ele dava uns pega nas mulheres, né? Ele mexe. Ele mexe, ele era meio taradinho. Tá aí Hércules pra dizer. Né? Então. Aí Zeus achou uma mulher bonitona, que o nome a galera já ouve muito falar, o nome da mulher é Europa. Tá. Por isso que a Europa é chamada Europa.
Então ele se apaixona por uma mulher chamada Europa e, para proteger essa mulher, ele leva essa mulher para uma ilha que é a Ilha de Creta, de onde surge o início da cultura da Grécia, que é a Grécia minoica, ou o período minoico. Por que minoico? Vem do rei Minos, depois, que deu origem ao Minotauro. Uhum. Né? E aí vem toda aquela história do filho de Ariadne e tal. Então, a civilização grega começa ali na Ilha de Creta e nas histórias, né, dos deuses da Grécia, eu evito falar mitologia porque mitologia significa história de mentira, né? Porque mito é mentira, mitomaníaco. Eu acho que tem fundo de verdade essas histórias. Para ele garantir que a ilha onde a amada dele estava ficaria protegida, eles criaram, aí eu não me lembro se foi o Hefesto, que era o deus, que era o mecânico lá, o engenheiro, o engenheiro da parada, ele cria um robô chamado Talos. E esse robô, quando qualquer navio se aproximava da Ilha de Creta, ele mandava ali pedra em cima e afundava o navio. Era um robô, na mitologia grega, né? Aí você fala, meu irmão, de onde que os malucos tiraram essa história? E aí ele tinha um fio que conectava a cabeça ao coração, né? E ele acabou sendo morto quando o nego cortou esse fio aí, acabou com o robô, né? Tirou a gasol dele. Isso é realmente um cara que tá lá na Grécia Antiga, viajar numa historinha dessa daí é... Pô, o cara... Mas se bem que os caras viajaram em tanta coisa que a gente repercute até hoje, né? A filosofia, de uma forma geral, sim, a própria democracia. Bastante coisa, né? Os caras eram sinistros, filho. Era sinistro. Tu acha que esses caras eram tocados por Deus, Daniel? Esses caras manjavam muito de mundo espiritual. Eles tinham esse contato. Na verdade, eu vou explicar... Porque muitas coisas dessa galera aí estão aqui com a gente hoje. Lógico. Né? A gente fala de Platão, a gente fala de Sócrates. Esses caras manjavam muito. E, na verdade, esses caras eram todos envolvidos profundamente com a religião, né? Pitágoras, ele era líder de uma sociedade secreta, o culto pitagórico, né? Tinha rito de iniciação. Sim. Eu assisti Donald no País da Matemática. E lá fala disso daí. Maneiro, né? É do Pato Donald, né? Ele tem aquela roupinha, né? De Grécia. Né? Aí ele mostra a mãozinha assim com um símbolo. Tem um símbolo. Então, cara, agora, essa história que eu vou falar agora tá num livro chamado Mestres da Verdade na Grécia Arcaica. É de um filósofo chamado Marcel Detienne. Nesse livro ele vai dizer que na Grécia arcaica, os reis, porque na Grécia clássica não tinha mais reis, né? Era democracia. Uhum. Então na Grécia arcaica tinha reis. E esses reis justificavam o seu poder dizendo que eles eram filhos dos deuses, que eles eram semideuses e por aí vai o Hércules da vida. Chegou até o Alexandre o Grande dizia que ele era filho de Zeus, que a mãe dele, a Olímpia, era meio bruxa e ele teria nascido de uma relação da mãe com os Zeus, né? Ou seja, o rei Filipe da Macedônia era corno e foi corneado por Zeus, né? E até dizem que ele chegou em casa um dia do trabalho cansado, né? Aí ouviu uns barulhos estranhos no quarto, a mulher se divertindo muito, ele foi olhar no buraco da fechadura, aí Zeus brilhou no esplendor da sua glória e queimou o olho dele. Ele era caolho, né? Era meio... Puta merda, hein? Ele foi manjar o Ricardão pegando a mulher dele e ficou caolho. Sai daí, mané. Que merda, hein? Deixa o patrão se divertir aqui. Queimou. Curioso aí, ó. Queimou a vista, malandro. Gato curiosidade, Aí, então, até Alexandre o Grande mandava essa, que ele era filho de Zeus, né? Então, como é que Mas quem que contava essa história? Não era o rei. Eu, rei, digo que eu sou filho de Zeus. Quem contava essa história era o poeta, que era também um profeta, que era os Aedos, ou os Homéridas, né? O Homero era uma linha, né, de poetas profetas. O que esses caras faziam? Esses caras não tinham escrita na Grécia, então eles tinham que decorar toda a história do povo de cabeça. Imagina tu decorar a Ilíada e Odisseia, tudo de cabeça. Para decorar isso tudo de cabeça, eles tinham várias técnicas. Eles usavam rima, métrica, mais o quê? Eles tinham várias, que eles chamam de mnemotécnicas, técnicas de memorização. Eles cantavam, né? Tinha melodias também, porque fica mais fácil de você lembrar um negócio que rima e tem melodia do que lembrar um texto frio, né? Só que além disso, o que eles faziam? Acho que eles olhavam assim, o povo falava, vai, conta a nossa história. Aí ele falava, e agora, meu irmão? Ai, meu Deus. Né? Só que ele não falava, meu Deus, fala, minhas deusas da memória, me ajudem. E quem eram as deusas da memória? A deusa da memória se chamava Mnemosine. E a Mnemosine deu origem à palavra amnésia. Eu tô sem mnese, eu tô sem memória, porque mnésia é a deusa da memória. Só que a Mnemosine, ela tinha filhas, e as filhas se chamavam musas. E as musas deram origem à música, porque elas
contava histórias cantando, e dá origem a museu, que é o lugar onde você guarda a memória. Entendeu? Vem daí as palavras. Então, o que ele falava? Musas inspiradoras. Aí vem assim, você, aquela cantadinha sambare, você é minha musa inspiradora, né? O vagabundo tá usando essa ideia da Grécia Antiga. Né? Veio de lá, não é não? Então, a garota de Ipanema, né? Olha que coisa mais linda, minha musa inspiradora. É o que os malucos faziam lá. Falavam, tô ferrado, eu não vou conseguir lembrar a história toda. Me lembra aí, deusas da memória, tenha misericórdia, me lembra a história. Então, ele puxava das deusas da memória as histórias, e no meio dessa história ele falava, pô, o rei é filho de Zeus mesmo. E aí o rei ficava com uma moral, né? Então, cara, esses caras tinham contar. Era assim que a parada rolava. Entendi. Só que aí um malandro inventou a escrita. Aí um cara falou, ó, não precisa de você mais não, escrevi tudo que você falou aí. Aí acabou com o cara. Mas assim, você diz que assim, eles claramente entendiam alguma coisa do mundo. Muito. Que os colocou numa posição de protagonismo na humanidade, né? A gente fala, como eu disse, a gente fala deles até hoje. Total. O ponto é, eles eram também bastante ligados com o que eles chamavam dos deuses, deles, né? O etéreo, alguma coisa. Sim. Total. E aí, bom, o que você, assim, tu como um pastor, sim, olhando pra isso, tu diria que Deus deu uma abençoada ali, cara? Porque muita coisa saiu e se tornou padrão, né? E a outra coisa que tem uma influência, para ter uma influência maior que essa, é Jesus Cristo, pô. Tá ligado? Que ele define como funciona. Ele lutou contra essa galera. Você sabia? Contra os gregos. Ele saiu no tapa com os caras. Ele teve que vencer a influência grega lá em Israel. É uma parada que o nego não entende muito, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, então os caras assim meio que dão uma endeusada no grego, né? Pô, que coisa linda. Mas houve uma dicotomia entre o pensamento judaico e o pensamento grego, né? Tem um livro que é muito interessante, que se eu não estou enganado, é de um judeu chamado Nehemiah Gordon, e o título do livro é The Greek Jesus versus the Hebrew Yeshua. O Jesus grego versus o Yeshua hebraico. As diferentes concepções e como isso entrava em choque. E ele fala de como as coisas entravam em choque, é isso? Fala, ele explica como é que a visão grega deturpou a visão judaica de Deus e como isso rolou um embate naquela época. Porque você tinha os fariseus, na época de Jesus você tinha 4 seitas judaicas, né? Fariseu, saduceu, essênio e zelote. Tinha uma briga entre os saduceus e os fariseus, porque os saduceus eram os caras que dominavam a religião e eles eram completamente helenizados, eles tinham adotado totalmente a cultura grega. E por causa dessas influências, eles pararam até de acreditar em anjo, demônio, céu, inferno. Eles eram os caras meio, tipo, filósofo, assim, teólogo, que isso aí acho que é bobagem. Tá bom, tá. E os fariseus não, os fariseus eram os caras que estavam ali querendo, né, ficar na risca da tradição judaica. Então, a representação dessa briga entre a influência grega e a influência judaica é a grande batalha entre os fariseus e os saduceus. E dessas 4 seitas, a única seita que Jesus chegou a elogiar, mesmo que descendo o porrete, foram os fariseus. Os fariseus, Jesus fala, os fariseus não vivem o que eles ensinam, mas eles ensinam a doutrina correta porque eles estão assentados no assento de Moisés. Ou seja, eles estão bebendo da herança de Moisés, que é a herança contra a herança grega, entendeu? Então você, por exemplo, você fazer uma leitura judaica... Nunca tinha escutado isso. Pô, isso é legal pra caramba, eu me amarro nessas paradas aí. Eu gosto demais da língua grega, estudei, não sou, meu Deus, sei tudo do grego, mas eu sou alfabetizado em grego, sei ler, me viro, dou meus pitacos, estudei hebraico também, estudei em sinagoga. Então eu adoro esse tipo de interpretação, porque o Antigo Testamento é judaico, mas se você lê o Novo Testamento com um olhar judaico, cara, você entende muito melhor as coisas, que faz sentido, né? Porque é uma cultura judaica passada com o idioma grego, e como eles usam palavras gregas, você acaba puxando toda a cultura grega. Por exemplo, Jesus fala assim em Mateus 16, 18, né? Dar-te-ia a chave do reino dos céus não é essa parte não. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né?
As portas do inferno em grego é pileton radu. Radu é a palavra Hades. E aí quando você olha isso, algumas bíblias até as portas do Hades, ao invés de pensar o conceito judaico de Sheol, que é o mundo dos mortos, os caras pensam em Hades. Aí vai pensar tudo, né? Porque foi escrito em grego. Vai pensar no céu grego e no inferno grego. Mas não, pô, você tem que... É só a palavra que ele usou, mas o conceito é hebraico. Entendeu? Senão tu mistura a bola toda, meu irmão. Aí embaralha geral. Nossa, é tão... É legal pra caramba, é muito legal. Estamos falando de coisas... Dá pra ficar a vida inteira nisso aí. O meu problema de estudar a Bíblia, cara, é que eu estudo letra por letra. Cada letra eu vejo sentido. Eu acho maneiro, porque aí eu posso te convidar aqui e a gente troca uma ideia. Isso, né? Direto, cara. Pô, dá pra fazer um programa só disso. Eu trago a Bíblia aqui e vou comparando, mostrando os estudos. No hebraico, né? Dá pra pegar o grego também, que é mó loucura.